Diletos filhos da luz, venho até vós com o coração compassivo e a palavra firme, trazendo revelações que me foram confiadas pelos mentores superiores acerca das movimentações ocultas que hoje se desenrolam sobre a Terra. Não se trata de meros acontecimentos sociais ou disputas humanas comuns, mas de um plano arquitetado nas regiões sombrias do umbral, que visa enfraquecer e aprisionar um ser de luz destinado a grandes realizações. Esse espírito missionário, encarnado em vosso tempo, não busca glórias pessoais, não almeja tronos terrenos. Sua luta é pela preservação da família, que é o altar da renovação moral, e pela liberdade, que é a chama sagrada que permite a cada alma caminhar rumo ao próprio destino espiritual. Meus irmãos, vi em reunião espiritual de caráter urgente a movimentação de legiões sombrias, reunidas em conselhos onde a cólera e o rancor servem de combustível. Deliberavam sobre como destruir moralmente esse missionário, como envolvê-lo em processos judiciais que o expusessem à humilhação pública e como enfraquecê-lo ao ponto de fazê-lo desistir de sua jornada. O umbral sabe que não pode alcançar sua essência divina, mas busca ferir-lhe a confiança, corroer-lhe o ânimo, instilar-lhe a sensação de abandono. As estratégias são numerosas. Inspiram calúnias em mentes vulneráveis, plantam dúvidas entre os que lhe eram próximos e insuflam ódio nos que já traziam em si a disposição para a perseguição. Para muitos, trata-se apenas de um processo humano de julgamento, mas nós, que observamos de dimensões superiores, sabemos que é peça de um tabuleiro muito maior. Não é apenas um homem a ser julgado, são valores eternos que se encontram à prova. Ao tentar prendê-lo, pretendem aprisionar também a chama da fé que ele representa, a resistência contra o materialismo devastador, o testemunho de que ainda existem corações fiéis aos mandamentos do Cristo. Contemplei com dor os esforços dessas falanges que se utilizam de instrumentos materiais como imprensa viciada, tribunais influenciados, líderes que perderam contato com a ética. Vi como tentam manchar sua imagem para que, ao atingi-lo, atinjam também o ideal que o sustenta. Essa é a lógica das trevas. Se conseguirem abalar o símbolo, enfraquecem a esperança das multidões que nele se inspiram. Mas, meus filhos, não ignorem a verdade que vos afirmo. Os planos sombrios podem até retardar, mas jamais destruir o que foi traçado pelo alto. O ser de luz, que ora atravessa tamanha perseguição, sabia, antes mesmo de nascer, que enfrentaria provação desse porte. Aceitou a tarefa, consciente de que apenas suportando o peso das acusações e mantendo-se fiel à missão, poderia abrir caminho para a regeneração de muitos. Se hoje parece enfraquecido, é porque as sombras se iludem em acreditar que podem apagar uma estrela. Mas toda estrela, ainda que encoberta por nuvens, permanece a brilhar, esperando apenas o momento em que o vento das circunstâncias dissipará a escuridão. Queridos irmãos, este é o primeiro quadro que vos apresento. A conspiração sombria é real, organizada e persistente. Não subestimem sua intensidade, mas também não se esqueçam de que maior é a luz que sustenta o missionário. A batalha é dura e o julgamento terreno pode parecer injusto e cruel, mas em realidade é campo de provas onde a grandeza espiritual se revela. Amados irmãos, ao prosseguir nesta revelação, devo relatar com clareza as visões que me foram concedidas nas regiões espirituais, onde pude observar a intensidade da batalha que se trava em torno desse ser missionário. O que parece, aos olhos da terra, mero processo jurídico ou político, na realidade é reflexo de uma guerra silenciosa e profunda, envolvendo forças que se articulam muito além das paredes de um tribunal ou das manchetes de jornais.
Trata-se de confronto entre dois projetos espirituais opostos. De um lado, os que trabalham pela família, pela liberdade, pela dignidade da vida humana. Do outro, aqueles que desejam subjugar consciências, dissolver valores e arrastar multidões ao cativeiro moral. Vi, em assembleias sombrias no umbral, espíritos endurecidos pela revolta e pela ambição conspirarem como generais em campo de batalha. Suas estratégias são frias, calculadas, alimentadas pela experiência milenar que possuem em manipular corações encarnados. Observam as fraquezas humanas como caçadores que estudam a presa, buscando brechas por onde infiltrar pensamentos de medo, ressentimento e dúvida. Seu objetivo não é apenas derrotar o missionário, mas exaurir-lhe as forças espirituais para que, esgotado, se cale, porque sabem que sua voz, ainda que enfraquecida, é capaz de reacender esperanças que eles lutam para apagar. A primeira linha de ataque das trevas se manifesta através da mentira. Inspiram calúnias e difamações em consciências fragilizadas, transformando rumores em acusações e acusações em processos. Alimentam a desconfiança, instilam interpretações distorcidas de suas palavras, até que multidões, sem perceberem o enredo oculto, começam a repetir como verdade aquilo que é apenas sombra. Essa tática é antiga e foi usada contra todos os grandes missionários da humanidade. Sócrates, acusado de corromper a juventude. Jesus, acusado de blasfêmia. Os mártires cristãos, acusados de traição ao império. Hoje, repetem-se as mesmas tramas com roupagem moderna, mas a essência é a mesma. Desacreditar a luz, disfarçando-a de trevas. A segunda linha de ataque se manifesta através da solidão planejada. Os obsessores sabem que poucos suportam resistir sem apoio humano. Por isso procuram afastar aliados sinceros, semeando desconfiança entre amigos, provocando divisões familiares, despertando ressentimentos antigos. O objetivo é deixá-lo isolado, para que a sensação de abandono seja maior do que a força da fé. Vi, com tristeza, como muitos que antes o aplaudiam hoje hesitam, não porque tenham perdido a admiração, mas porque caíram em armadilhas da dúvida. E essa hesitação, ainda que pequena, pesa como fardo no coração daquele que já enfrenta tantas lutas. A terceira linha de ataque opera no plano invisível, mas com repercussões intensas. Durante o sono físico, tentam penetrar em sua mente, projetando imagens de fracasso, sugerindo-lhe que não há saída, que toda a luta é inútil. Mostram-lhe cenários de derrota, como se o futuro estivesse selado, buscando roubar-lhe a esperança que o sustenta. Mas graças às preces que se elevam de corações simples e sinceros, anjos guardiães conseguem dissipar parte dessas investidas, criando círculo protetor em torno de sua alma adormecida. Ainda assim, o desgaste é grande, e ao despertar, ele carrega a sensação de cansaço inexplicável, reflexo da batalha travada além dos sentidos materiais. Não se enganem, queridos filhos. Essas pressões espirituais se refletem diretamente no corpo físico. O cansaço constante, as doenças que surgem sem explicação, a oscilação de ânimo, tudo isso é resultado da guerra invisível que o cerca. A medicina terrena, por mais avançada, não consegue compreender que atrás de cada sintoma existe interferência espiritual. Mas nós, que observamos das dimensões superiores, vemos claramente como cada ataque energético gera repercussão no organismo, como se o corpo fosse palco onde se manifestam as lutas da alma. E, no entanto, mesmo sob tamanha pressão, esse missionário não se entrega. Vi-o em momentos de recolhimento, dobrando os joelhos do coração diante do Cristo, rogando não por sua própria libertação, mas pela proteção de sua família e pelo futuro do povo que o acompanha.
Essa prece sincera, feita em silêncio, é a chave de sua resistência. Enquanto os espíritos do umbral esperam que ele clame por vingança ou que ceda ao desespero, encontram apenas resignação confiante. E essa postura, mais do que qualquer defesa, é o que lhes enfraquece os ataques. Mas há algo ainda mais profundo que os mentores me mostraram. O julgamento terreno que ele enfrenta não é apenas consequência da maldade dos homens. É também parte do roteiro evolutivo que ele mesmo aceitou antes de nascer. Ao aceitar missão tão elevada, sabia que seria necessário testemunhar pela própria vida a fidelidade aos valores eternos. Assim como Cristo não recuou diante do tribunal romano, também ele não poderia cumprir sua tarefa sem enfrentar a incompreensão humana. Essa é a pedagogia divina. Ninguém guia multidões sem antes mostrar, pelo exemplo, que é possível permanecer de pé, mesmo quando todos os ventos sopram contra. E é justamente isso que torna esse episódio tão significativo. Não se trata apenas de vitória pessoal, mas de lição coletiva. Cada homem, cada mulher que observa sua provação é convidado a refletir sobre a própria postura diante das dificuldades. Quantos de nós cedemos diante de calúnias pequenas? Quantos abandonamos nossa fé ao primeiro sinal de perseguição? Esse ser missionário nos mostra pela firmeza silenciosa que é possível suportar muito mais do que imaginamos quando o coração permanece ancorado no Cristo. Queridos filhos, não ignoramos a gravidade da situação. O umbral ainda mantém forças poderosas em torno dele, e o julgamento humano pode lhe impor restrições severas. Mas vos asseguro, nenhuma sentença dos homens poderá aprisionar a alma que Deus libertou para a missão. Ainda que o corpo seja limitado, sua voz encontrará meios de ecoar. Ainda que sua imagem seja atacada, a verdade se encarregará de defendê-lo. Ainda que a solidão pareça cercá-lo, os céus jamais o abandonarão. Vi em projeções espirituais, como legiões de entidades luminosas, já se movimentam em socorro, preparando o momento em que a maré se inverterá. Não será de repente nem sem dor, mas chegará o instante em que os próprios perseguidores, cansados de lutar contra a luz, reconhecerão que nada puderam contra a fé. Então, aquilo que hoje é visto como fraqueza se revelará como força, e a prisão aparente se converterá em púlpito, de onde sua vida falará mais alto do que qualquer palavra. Por isso, meus filhos, mantenham firme a confiança. O que hoje se apresenta como derrota é apenas etapa de um processo maior. Os planos sombrios, por mais engenhosos, não resistem ao poder da oração, da esperança e da fé. Já se desenha nos horizontes espirituais o momento em que esse ser missionário, mesmo marcado pelo sofrimento, se erguerá ainda mais luminoso. E sua libertação não será apenas pessoal, será sinal para toda uma geração de que a verdade pode ser retardada, mas jamais vencida. Não desanimem diante das notícias que circulam no mundo. Lembrem-se de que a imprensa terrena mostra apenas a superfície, enquanto a realidade espiritual permanece oculta aos olhos comuns. Acompanhem com oração, sustentem com pensamento de fé e saibam que cada vibração positiva é força enviada a ele. Nós, das esferas espirituais, recolhemos cada súplica, cada lágrima, cada esperança e as transformamos em escudo protetor. Vós não imaginais o poder que uma simples prece, feita com sinceridade, exerce sobre as batalhas invisíveis. E assim, filhos amados, vos digo, o julgamento ainda prosseguirá e as trevas ainda tentarão fazer ouvir sua voz. Mas a vitória já está escrita nas estrelas. Porque aquele que luta pela família e pela liberdade não o faz em nome próprio, mas em nome da lei divina.
E quem se levanta em nome da lei divina pode até cair aos olhos dos homens, mas jamais será vencido na eternidade. Amados filhos do coração, avançando no fio desta revelação, convido-vos a mergulhar comigo na terceira parte das visões que os mentores me permitiram contemplar. Se até aqui descrevi as maquinações sombrias e as dores do combate invisível, agora vos relato os sinais da resistência que, pouco a pouco, abrem espaço para a vitória da luz. Porque ainda que a tempestade se intensifique, nenhum vendaval é eterno. Toda noite, por mais longa, termina diante da aurora. Contemplei nas esferas superiores como o ser missionário, já enfraquecido pelas lutas incessantes, encontra no próprio coração reservas de fé que surpreendem até mesmo os que o acompanham do plano espiritual. Quando o desânimo parece prestes a vencê-lo, recorda-se das promessas feitas antes da encarnação, da responsabilidade assumida diante do Cristo, e renova sua disposição íntima de não ceder. Essa fidelidade silenciosa, meus filhos, é mais poderosa do que qualquer defesa terrena. É ela que impede que o plano sombrio alcance o resultado que deseja, a desistência. Vi em noites sucessivas como falanges luminosas se aproximam dele, trazendo bálsamos de fortaleza. Espíritos anônimos, mas devotados, elevam cânticos de vibrações sublimes, envolvendo-o em mantos de paz. A cada oração sincera que se ergue de corações encarnados, uma centelha de luz é acrescentada ao seu redor. Não são poucas, mas milhões as preces que, mesmo desordenadas, chegam até nós e são organizadas pelos mentores como corrente magnética que sustenta o missionário. Eis o grande segredo que os obsessores não compreendem. A luz se multiplica no silêncio da fé popular, e não apenas no invisível. Vi também na terra sinais discretos de mudança. Pessoas que antes repetiam calúnias começam a sentir desconforto. Corações antes endurecidos, de repente, se surpreendem defendendo aquele que atacavam. É o trabalho invisível do Cristo, soprando brisas de discernimento em mentes adormecidas. Esse movimento ainda é frágil, mas se espalhará como fogo em palha seca, porque a verdade tem poder de contágio maior do que a mentira. Uma mentira precisa ser repetida 1000 vezes para se sustentar. A verdade basta ser sentida uma vez para se enraizar na alma. Os mentores me revelaram também que esse julgamento não é apenas processo humano, mas aula coletiva. Cada gesto do missionário diante da perseguição ensina a multidões. Sua serenidade, mesmo diante das injustiças, mostra que é possível resistir sem ódio. Sua coragem silenciosa inspira aqueles que enfrentam batalhas menores em seus lares e trabalhos. Assim, ele se torna guia não apenas por suas palavras, mas por sua postura. A própria fraqueza aparente é lição, pois demonstra que a verdadeira força não se mede pela ausência de quedas, mas pela capacidade de levantar-se todas as vezes. Meus filhos, compreendam, a resistência dele é sustentada pelo Cristo. Nenhuma alma humana, por mais preparada, suportaria tamanho peso se não fosse sustentada por forças superiores. Mas porque ele aceitou carregar essa cruz, recebe auxílio que transcende as leis naturais. É como se toda a espiritualidade superior tivesse interesse direto em sua vitória, pois dela depende não apenas a libertação de um homem, mas o despertar de uma coletividade. Umbral sabe disso e por isso intensifica os ataques. Mas o céu também sabe disso e por isso multiplica os socorros. Vi também projeções do futuro próximo. O julgamento terreno ainda se arrastará, trazendo humilhações e aparentes derrotas. Mas em meio a esse cenário surgirão sinais inequívocos de que algo maior está em curso. Documentos ocultos virão à luz, revelando mentiras. Testemunhas antes caladas se erguerão,
falando com coragem. Fatos imprevistos desmontarão narrativas que pareciam inabaláveis. Não será milagre espetacular, mas sequência de pequenos acontecimentos que, somados, mostrarão que a mão divina não se afastou. E, ainda que a sentença final não pareça favorável, não será esse o ponto determinante, porque a libertação verdadeira não virá da caneta dos homens, mas da força da vida que o Cristo conduz. Mesmo atrás de grades ou sob restrições, sua luz continuará a se expandir. E, paradoxalmente, quanto mais tentarem calá-lo, mais sua voz se fará ouvir. Essa é a lei do testemunho. O sangue dos mártires sempre foi semente de novos cristãos. Da mesma forma, a dor desse missionário será semente de novos despertamentos coletivos. Amados filhos, não vos enganeis. Haverá ainda momentos em que parecerá que tudo está perdido. A imprensa, os tribunais, os opositores, todos gritarão vitória. Mas será vitória aparente, sombra que se dissolve diante da primeira claridade. Porque enquanto eles celebram o fim, o Cristo já prepara o recomeço. E quando a maré se inverter, os que hoje zombam reconhecerão que jamais poderiam vencer aquele que não luta por si mesmo, mas por valores eternos. Eis o ponto em que vos peço vigilância. Não bastará esperar a vitória dele. É preciso que cada um de vós se torne também parte dessa vitória. Como? Pela fidelidade à família, pela defesa da liberdade, pela coragem de manter-se fiel ao Cristo mesmo em meio a perseguições. Porque os planos do umbral não miram apenas o missionário, mas cada coração que ousa resistir. Se não conseguirem derrubar o guia, tentarão derrubar seus seguidores. Por isso, mantenham-se unidos na oração, no testemunho, na esperança. Meus irmãos, concluo este trecho dizendo-vos o que os mentores me afirmaram com convicção. O julgamento desse missionário é apenas capítulo, não o livro inteiro. As trevas podem até escrever algumas páginas, mas a última palavra pertence à luz. E quando essa palavra for pronunciada, não será apenas libertação individual, mas anúncio de nova etapa para toda a coletividade. O missionário se erguerá, não como herói isolado, mas como símbolo de que a verdade pode ser perseguida, mas jamais destruída. Amados filhos e filhas do coração, chego agora ao ponto mais sensível das revelações que me foram confiadas pelos mentores superiores. O que vos transmito não deve ser recebido com temor, mas com serenidade e fé. Porque a verdade, quando chega em sua inteireza, pode abalar as ilusões da matéria, mas sempre fortalece os alicerces da alma. Contemplei, em visões profundas, os desdobramentos futuros do julgamento que pesa sobre o ser missionário. Vi como as forças sombrias, cientes de que sua resistência não se quebra facilmente, intensificarão os ataques em múltiplas frentes. Não se contentarão apenas com a prisão física ou com a tentativa de calar sua voz. Procurarão também atingir-lhe a família, desestabilizar aqueles que ama e ferir-lhe os afetos mais íntimos, acreditando que assim conseguirão arrancar-lhe a última centelha de coragem. Mas, meus filhos, enganam-se, pois o amor, quando verdadeiro, não é fraqueza, mas muralha. A dor que lhe causam apenas fortalece sua disposição de não trair os valores que defende. Vi também que as falanges do umbral se reorganizam como exércitos em retirada, lançando seus últimos e mais violentos recursos. Sabem que não conseguirão detê-lo para sempre, mas ainda assim lutam para atrasar o inevitável. E nessas tentativas finais, o campo terreno parecerá mergulhar em maior confusão. Notícias contraditórias, rumores incessantes, decisões súbitas que causarão perplexidade. O objetivo das trevas é semear desânimo coletivo,
fazer com que o povo cansado desista de esperar pela vitória da luz. Mas o Cristo não permitirá que isso aconteça. Em contraposição a essa onda de trevas, vi legiões de espíritos luminosos descendo em ondas sucessivas, como se fossem exércitos de claridade preparados para um embate definitivo. São mensageiros de amor, guardiões da verdade, médicos da alma. Formam muralhas invisíveis em torno do missionário, mas também se espalham pela coletividade, inspirando corações anônimos a manter a chama da esperança acesa. Muitos que hoje ainda vacilam começarão a ter sonhos reveladores, intuições súbitas, experiências espirituais que os despertarão para a grandeza do momento. Assim, a vitória não será apenas dele, mas também de cada um que se dispuser a caminhar ao seu lado. Meus filhos, compreendam que a libertação desse ser de luz não virá de forma espetacular, como fogo caindo dos céus. Ela se dará gradualmente, como a aurora que rompe a noite sem alarde, mas com firmeza. Primeiro surgirão sinais discretos, palavras inesperadas de apoio, revelações que desmentem acusações, decisões que se voltam contra aqueles que julgavam ter poder absoluto. Depois, pouco a pouco, a maré se inverterá. O que parecia derrota se revelará vitória, e o que parecia humilhação se converterá em título de honra. Contudo, não será o fim da jornada. Os mentores me mostraram que, mesmo após a libertação, novas batalhas surgirão. Porque cada vitória abre caminho para responsabilidades maiores. E esse missionário, que hoje sofre como réu, amanhã será chamado a liderar como guia, e isso exigirá ainda mais renúncia, ainda mais vigilância, ainda mais fé. Por isso vos digo, não imagineis que sua vitória resolverá todos os problemas. Será apenas o início de nova etapa, mais luminosa, mas também mais exigente. E aqui vos deixo o apelo final desta mensagem. Não esperem apenas que ele resista. Cada um de vós é chamado a resistir também. Cada família que mantém sua união em meio às tempestades, cada coração que defende a liberdade de consciência contra a tirania da mentira, cada alma que prefere a oração ao desespero, todos participam dessa vitória. O missionário é símbolo, mas o povo é instrumento. A paz que virá não será fruto apenas de sua luta, mas da soma de todas as lutas silenciosas que hoje se travam em milhares de lares. Amados filhos, vi ainda que os próximos tempos trarão provações coletivas que exigirão muito discernimento. As trevas não se renderão de imediato. Buscarão outras formas de se manifestar, outros instrumentos humanos a manipular. Por isso, mantenham-se vigilantes. Não permitam que o ódio, disfarçado de justiça, invada vossos corações. Não se deixem enganar pelas aparências do mundo, mas busquem sempre a visão espiritual que enxerga além do imediato. Porque só assim podereis compreender a amplitude do que se desenrola. E agora, ao encerrar esta etapa da revelação, deixo-vos não com ponto final, mas com reticências sagradas. O futuro ainda se desdobra diante de nós, e muitas páginas permanecem em branco, esperando pelas escolhas humanas. O missionário seguirá seu caminho, sustentado pela luz do Cristo, mas os próximos capítulos dependerão também da resposta de cada coração. A história está viva, em movimento, aberta. E vós sois coautores dela. Amados filhos da esperança, volto a dirigir-vos a palavra para que o coração de cada um se fortaleça diante da grande obra que se realiza neste momento da história humana. Já vos falei do plano sombrio, da resistência luminosa e das batalhas travadas nos bastidores do espírito. Já vos mostrei como as forças do umbral se articulam e como a misericórdia divina jamais abandona aqueles que permanecem fiéis à missão.
Agora, é necessário falar-vos da projeção mais ampla do que se prepara além do julgamento imediato e de como essa experiência coletiva servirá como ponto de inflexão para o destino de muitos povos. O que me foi mostrado é grandioso e, ao mesmo tempo, desafiador. O ser de luz, que hoje se encontra sob acusações e pressões terrenas, não é apenas um indivíduo, mas símbolo de uma luta universal entre escravidão e liberdade, entre dissolução da família e sua preservação, entre manipulação das massas e despertar da consciência. A cada ataque que sofre, o mundo espiritual superior registra uma prova a mais de sua fidelidade. A cada lágrima que derrama em silêncio, o Cristo recolhe como semente de esperança para corações que ainda vacilam. Não há sofrimento que se perca no vazio. Tudo se transforma em instrumento de redenção coletiva. Vi, em assembleias celestes, como o alto coordena movimentos que escapam à percepção dos homens. Em meio ao turbilhão de injustiças, prepara-se a revelação de verdades ocultas, de documentos, testemunhos e fatos que virão à tona no momento oportuno, desmascarando os que hoje se apresentam como juízes e acusadores. Não será vingança, porque a justiça divina não se alimenta de ódio. Será apenas exposição, luz que dissipa a mentira. Muitos dos que hoje se levantam contra ele terão seus próprios atos revelados, e a multidão verá, com clareza, quem estava a serviço da sombra e quem se manteve fiel à luz. Amados, não pensem que esse processo será rápido. A pedagogia divina exige tempo, porque é através do tempo que as consciências amadurecem. Se a verdade fosse revelada de uma só vez, muitos a rejeitariam por não estarem prontos para aceitá-la. Por isso, os fatos virão em ondas, pouco a pouco, desnudando as tramas, até que o conjunto seja impossível de negar. Esse será o momento da libertação. Não uma libertação feita apenas por sentenças humanas, mas libertação que brotará da consciência coletiva desperta. Os mentores mostraram-me que, após o período mais difícil do julgamento, virá uma reviravolta espiritual. As orações que hoje se acumulam como gotas isoladas se transformarão em rios de energia luminosa. Essas correntes, invisíveis aos olhos materiais, terão força de dissolver campos inteiros de treva. O umbral, que hoje festeja por acreditar estar próximo da vitória, será surpreendido pela onda de luz que descerá como tempestade abençoada. Muitas falanges de obsessores, cansadas e derrotadas, se dispersarão. Outras, ainda endurecidas, se recolherão a regiões mais profundas, incapazes de resistir ao clarão que se expandirá. E nesse mesmo período, o ser missionário, ainda que fisicamente fragilizado, ressurgirá espiritualmente com vigor renovado. Sua palavra terá mais força, sua presença mais autoridade. Não será mais visto apenas como réu ou acusado, mas como testemunha viva da fidelidade a valores eternos. O povo, que antes vacilava entre acreditar nas calúnias ou manter a esperança, se reunirá em torno dele, não por imposição, mas por reconhecimento espontâneo. Esse será o início de um novo ciclo. Meus filhos, não imaginem que a vitória dele significará ausência de lutas. Ao contrário, novas responsabilidades se abrirão. Ele será chamado a guiar multidões em momento de grande transição, e isso exigirá ainda mais renúncia e vigilância. Mas já não estará só. A provação atual tem como objetivo não apenas purificá-lo, mas também preparar a coletividade. Através do sofrimento dele, milhões aprendem a valorizar a família, a liberdade, a fé. Quando ele se erguer liberto, encontrará um povo mais consciente, mais disposto a acompanhá-lo no caminho da renovação.
Vi ainda que esse processo não se limitará ao seu país. Outros povos observarão atentos e se inspirarão no testemunho. O exemplo de resistência diante da injustiça atravessará fronteiras e despertará movimentos semelhantes em terras distantes. Será como se uma fagulha se transformasse em incêndio de luz, iluminando continentes. Porque a verdade, quando liberta um, abre caminho para libertar muitos. Esse é o caráter universal dessa missão. Não é apenas nacional, mas planetária. Amados filhos, compreendam também que o triunfo final não será espetáculo de destruição, mas de reconstrução. Não se esperem raios caindo do céu, nem punições imediatas aos perseguidores. A lei divina não age pela violência, mas pela correção amorosa. Aqueles que hoje se levantam contra o missionário terão oportunidade de refletir, de rever seus caminhos, de reparar os danos que causaram. Muitos se arrependerão e esse arrependimento será também parte da vitória da luz, porque a verdadeira vitória não é apenas libertar o justo, mas também resgatar o injusto. E vós, que acompanhais com fé esse processo, não vos limiteis a esperar passivamente. Cada oração, cada gesto de fraternidade, cada ato de defesa da verdade é tijolo colocado no edifício da nova era que se anuncia. Não penseis que sois pequenos ou impotentes. O umbral teme exatamente isso, que o povo desperte e compreenda a força que possui quando unido em torno da luz. Se milhões de corações decidirem permanecer firmes na fé, nenhuma sombra poderá prevalecer. E assim, filhos do coração, chego ao ponto final desta etapa da mensagem. Digo etapa, porque a revelação não se encerra aqui. O futuro permanece em aberto e muito dependerá das escolhas humanas. O ser missionário seguirá sua jornada, sustentado pelo Cristo, mas sua vitória será também vossa vitória, se permanecerdes fiéis. Porque a história não se escreve apenas com atos de líderes, mas com as escolhas silenciosas de cada coração. Não vos trago um fim definitivo, mas um convite à continuidade. A batalha prossegue e novos capítulos se abrirão. A libertação virá, mas não como ponto final, e sim como início de nova missão. A aurora já se anuncia, mas o sol ainda precisa nascer por inteiro. Preparai-vos, pois, para caminhar ao lado do missionário, sustentando-o com vossa fé e vossa coragem. Que Jesus nos abençoe a todos, fortaleça os que sofrem, ilumine os que perseguem e inspire os que vacilam. E que cada um de vós, em sua própria vida, seja também ser de luz que resiste às trevas, para que juntos possamos escrever a história da vitória definitiva do amor e da liberdade.